que a Bíblia diz sobre em que época seria aplicada a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Quando que essa profecia seria cumprida? Alguns textos de Daniel, irmãos, de Daniel 8, mostram quando que seria cumprida esta profecia. Daniel 8:17. Entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo. 8:19. Ela se exercerá no determinado tempo do fim. E 8:26. Cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Gabriel informou a Daniel que a profecia não teria um cumprimento imediato, não teria uma aplicação imediata, e também não teria uma aplicação em pouco tempo. 2.300 anos, 2.300 anos de história, se aplicarmos o período, ou melhor, o princípio dia-ano, onde o dia na profecia significa um ano literal. Quando aplicamos essa profecia, irmãos, a essa profecia, o princípio dia-ano, nós passamos pelos impérios da Medo-Pérsia e da Grécia, o carneiro e o bode, que estão lá de Daniel 8, 20 e 21. Passamos também sobre o chifre pequeno, que é Roma imperial e Roma religiosa, que se encontram em Daniel 8, 9, 23 e 24, e o aspecto religioso, Daniel 8, 10 a 12 e 25. Somente após esses poderes, ou estes reinos, se aplicaria a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, irmãos, para percorrermos estes reinos, para percorrermos a história, é preciso aplicar o princípio dia-ano e fazer com que esses 2.300 tardes e manhãs simbolizem, na verdade, 2.300 anos. Qual foi a resposta de Deus? A purificação do santuário em Daniel 8,14, o clímax do capítulo, é a resposta de Deus ao desafio dos poderes religiosos e terrenos que tentam usurpar a autoridade divina. É parte da solução de Deus para o problema do pecado. Portanto, irmãos, a purificação do santuário implica na resolução do problema do pecado, na resolução definitiva do problema do pecado. Porém, isso ainda não tinha sido aplicado, não tinha sido explicado a Daniel. Gabriel veio atender a Daniel com urgência, conforme Daniel 9, 21. Veio voando rapidamente. Veja o texto da nossa lição. Gabriel, que apareceu em Daniel 8, manifestou-se em Daniel 9 e disse: quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar a você tudo, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Qual visão? A visão dos 2.300 dias, a visão dos 2.300 tardes e manhã, que é a única parte que Daniel ainda não tinha entendido. Mas eu quero salientar aqui o seguinte, irmãos, como é que Deus ordenou que viesse logo? Quando você começou a fazer as suas súplicas, Deus ordenou e eu vim para explicar, porque Deus o ama muito. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós oramos a Deus, o Senhor procura nos atender o mais rapidamente possível, no seu tempo, o mais rapidamente possível. Qual será, então, a interpretação que Gabriel vai dar agora a Daniel? Veja um texto, irmãos, um texto importante com relação à profecia e discernimento de profecias, entendimento de profecias. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O que esse texto diz, irmãos? Esse texto diz que o Senhor Deus não esconde de nós os seus desígnios. Não esconde de nós o que vai acontecer. Não esconde de nós os seus planos. Pelo contrário, Deus se revela. Deus se revela de muitas maneiras, mas uma maneira é através dos profetas. E essas revelações proféticas constam na Bíblia Sagrada.
foram dadas pelo Espírito Santo, foram preservadas pelo Espírito Santo e estão lá até hoje. Estão na Bíblia Sagrada até hoje, para que a gente possa saber quais são os planos de Deus. O Senhor revela os seus planos. Por que ele revela os planos? Porque ele nos ama, irmãos, e ele não quer nos ver inquietos, em dúvida, mas ele quer que tenhamos certeza dos acontecimentos, certeza da condução divina. E quando as coisas acontecem, irmãos, nós confrontamos com a profecia e vemos, veja, o Senhor Deus havia profetizado isso através de um profeta. E tinha mandado a sua mensagem através da Bíblia Sagrada para cada um de nós ainda hoje. Que Deus nos abençoe, que possamos ter convicção de que o Senhor não esconde seus planos, o Senhor mostra seus planos para que nós estejamos tranquilos com relação à salvação, tranquilos com relação à purificação do santuário celestial, tranquilos com relação ao juízo e tranquilos com relação à vida eterna.